Bom, pessoal, estamos aqui de volta para mais um Primos Podcast. Toca aí, primo. Hoje eu tô até meio encabulado aqui, né? Porque a pessoa que a gente vai entrevistar hoje domina essa área aqui, né? Domina essa área aqui. Espero fazer bonito para poder entrevistar ele hoje aqui, né? Hoje a gente vai estar aqui com um cara que é fantástico. Eu sou suspeito para falar porque eu realmente sou fã dele. A minha esposa não deixa mentir, né? Nós não conseguimos vir trabalhar sem estar escutando essa voz todos os dias, né? Um jornalista renomado, conhecido aqui do Sul, e a gente vai sabatinar hoje ele aqui, né, primo? Quem é o cara, primo? Então, hoje nós temos a honra de estarmos aqui com o nosso amigo, né? Um grande transmissor de notícias boas e não tão boas também durante o nosso período, principalmente matinal ali, né? Adelor Lessa. E o grande objetivo é conhecer os bastidores do Adelor, né? A história do Adelor por detrás disso, né? Nós vamos sabatiná-lo e conhecer a história, né? Como que se transformou no Adelor Lessa. Mas antes, vocês já sabem, eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixar aquele joinha se vocês gostarem, para que a gente esteja aqui sempre trazendo convidados desse naipe para que vocês possam conhecer a sua vida. Vai subir a nossa vinheta e vai começar mais um Primos Podcast. Bom, seu Adelor, você está acostumado a entrevistar as pessoas. Eu não sei se você está acostumado a ser entrevistado. Não. Né? A primeira pergunta para nós hoje, que a gente vai fazer, é: como você entrou no mundo do jornalismo? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é um privilégio estar aqui com vocês, parabéns. Conheci a empresa aqui, a Decore, fiquei impressionado com a empresa, fiquei impressionado com as informações, e é muito legal saber disso, que tem uma empresa dessa aqui em Criciúma que trabalha com o mundo. Vocês não trabalham com Criciúma, nem com o Estado, nem com o Brasil. Vocês levam os produtos de vocês para o mundo inteiro. Estamos em 25 países. Em 25 países, então é muito legal isso. E eu gosto de falar dessas atividades, eu gosto de dar essas notícias, eu gosto de comentar essas informações. Vou falar sobre isso na Som Maior, porque é importante que as pessoas saibam que nós estamos conectados com o mundo, que tem muita coisa boa aqui, tem muita gente vencendo aqui na região. Então, primeiro, parabéns para vocês, parabéns pela ideia do podcast, do programa Primos, muito legal. E eu sempre fui muito ligado com rádio. Eu no jornalismo já escrevi para jornal, fui diretor de jornal, fui colunista, trabalhei na redação. Eu comecei escrevendo, fui Foca, que é aquele que na época eu ia no campo, no estádio Heriberto Wilson, acompanhar os treinos do Comerciário, voltava lá para o escritório da sucursal do Jornal do Estado, passava as informações por telefone para o pessoal de Florianópolis, eles escreviam a matéria. Então eu era o Foca, eu era o informante. Eu comecei ali no Jornal do Estado. E depois já trabalhei para televisão e tal. Mas o meu sangue é rádio, né? Eu sempre gostei muito de rádio, desde guri pequeno. Lá em Araranguá, a minha mãe ficava na cozinha fazendo os afazeres e tal, e mexendo aqui, e na cozinha tinha um rádio grande, e que eu tinha tudo marcado ali, as rádios, Rádio Gaúcha, Rádio Tupi, Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Rádio Eldorado, que eu ficava acompanhando os programas todos. Eu adorava, escrevia, na época escrevia o que o outro falou, o que o outro não falou. Sempre gostei de rádio, né? Sempre gostei de informação de rádio, de acompanhar noticiário. E a minha vida foi por aí. Até que um dia, minha mãe, eu precisava trabalhar, e a minha mãe me pegou pela mão, me levou no escritório da Rádio Araranguá, de Araranguá. Não conhecia ninguém da Rádio Araranguá, ela não conhecia absolutamente ninguém. E ela chegou lá na portaria e disse: eu quero falar com o diretor. Quem é o diretor? É o senhor Adúlcio Vieira. Eu preciso falar com ele. Mas a senhora marcou com ele? Não. Ele conhece a senhora? Não. Ele sabe do que a senhora quer falar com ele? Não, ele não sabe. Mas como é que a senhora quer falar com ele? Não, mas eu preciso falar com ele e tal, que eu quero conseguir uma vaga para o meu filho aqui na rádio e tal, porque ele adora a rádio e tal, ele tem jeito para isso e tal. Aí a moça olhou para ela assim e disse: não, mas a senhora não marcou com ele, então eu vou ver um dia e tal. E nisso elas estão conversando e passa o seu Adúlcio Vieira. O seu Adúlcio tinha o costume de ele botava o óculos assim. Aquela lograda. Ele olhava por cima assim, ele passou, escutou um pedacinho e disse: como é o seu nome? Lourdes, a senhora pode entrar. Aí entrou e 2 dias depois eu estava trabalhando na Rádio Araranguá. E comecei ali.
Tinha 14 anos. Nossa, bem novinho. 14 anos. E aí ali na Rádio Aranaguá eu trabalhei na portaria, fui atendente da portaria, fui sonoplasta, operador de áudio, técnico de som, fui redator, comecei tudo ali, né? E depois de lá vim para Criciúma. A Rádio Aranaguá era do Grupo Freitas, que tinha a Rádio Araranguá, a Rádio Eldorado, estava começando com a TV Eldorado aqui, e tinha muitas emissoras de rádio pelo estado afora, e depois emissoras de televisão. Aí eu vim para cá, vim para Criciúma, porque passei no vestibular, na FUCRE, meu primeiro vestibular, e aí vim, precisava trabalhar, e eu fui procurar emprego aqui, não deu no Eldorado, trabalhei no Jornal Estado, depois eu fui para a TV Eldorado, e aí fui embora, tô aqui. Mas é algo que começou cedo mesmo, né? Cedo. Antes disso eu trabalhei. Eu peguei cedo na massa. Antes disso trabalhei numa biblioteca pública, fui bibliotecário numa biblioteca pública com 13 anos, não bibliotecário, né? Eu ajudava ali na biblioteca, e trabalhei numa loja de imóveis do meu tio, tio Ari Gordo, lá, Ari Oliveira Souza em Araranguá. E eu trabalhava e ajudava ele ali na loja de imóveis, né? Então ajudava a vender, ajudava a entregar, ajudava a limpar, botava em cima do caminhão, ia para lá. Então, antes de rádio, eu ainda trabalhei com isso. Mas então tu é de Araranguá? De Araranguá. Mais um de Araranguá, então. Coincidentemente, o entrevistado da semana passada... E a nossa origem também era Araranguá, né? Porque os nossos avós são de lá. Sou de Araranguá, nasci no Caveirazinho, que o Caveirazinho é, hoje, ali do outro lado da Unisul, né? Isso. Tem o escritório da Unisul, a sede da Unisul, passa a rodovia, no outro lado é o Caveirazinho. Nasci ali tinha uma escola estadual, uma escola da rede estadual, uma escola pública da rede estadual. Então tinha a escola, naquele tempo o Caveirazinho ficava longe do centro, né? Então tinha uma escola que a minha mãe dava aula ali. Então na época, como as escolas eram distantes, né? Então tinha também a casa do professor, diretor e tal. Então minha mãe morava ali na escola, e eu praticamente nasci ali, eu ia ajudava ali, ficava ali, as pessoas, de vez em quando ainda vou lá conhecer os vizinhos lá, que eram alunos da minha mãe. E aí você veio para Criciúma, né? Vim. Veio fazer faculdade. Quais foram as maiores dificuldades lá no começo? Bom, primeiro eu tive uma dificuldade minha, de uma dificuldade que eu não imaginava que ia superar. Eu era gago. Olha só. Sério? Sério, eu era gago. Então para fazer, por isso eu comecei pelo jornal, né? Quando eu vim pedir emprego na rádio difusora, na antiga difusora, não essa de Sara aqui, Criciúma teve uma rádio difusora e a rádio Eldorado, que eram as duas fortes. Depois essa difusora foi cassada a concessão e tal. Mas quando eu cheguei em Criciúma, a difusora tinha força, tinha o seu espaço no mercado, ela rivalizava com a rádio Eldorado, e aí eu fui pedir emprego na Eldorado, não deu, não tinha vaga e tal, fui na difusora. Quem me atendeu foi o Zé do Mato, que depois virou meu grande amigo e tal, né? O Zé do Mato era o gerente da difusora. E eu cheguei na difusora, um guri, eu tinha 15 anos na época, 15 para 16 anos e tal. Aí, subi lá e tal, disse, tudo bem, então, não, eu trabalhei na Rádio Araranguá e tal, queria ver uma vaga, não sei o que, tal, o que tu faz? Não, eu faço isso, operador de áudio, técnico de som, sonoplasta, redator e tal, e o que tiver de oportunidade eu começo e vou e tal, quero trabalhar, preciso trabalhar porque eu vou estudar aqui e tal. Aí ele olhou, quer ser narrador? Eu disse, não, narrador. Não, se quiser já faço um teste aqui, tu já começa amanhã, porque eu preciso de narrador e tal. Aí eu disse, não, mas eu sou até gago. Não, isso tu perde, rapaz. Rapaz, eu desci aquela escada ali, a rádio era ali do lado uma galeria Bristotti, que tem ali do lado da igreja da catedral, era em cima ali, tinha uma escadinha, eu desci aquela escada ali, nunca mais voltei, o homem queria me botar de narrador, eu disse, esse homem é louco. Aí depois passou, eu fui trabalhar no Jornal Estado, e um dia eu estava entrevistando o Nereu Guide, que era deputado federal da região, e aí eu fui entrevistar, deputado, e começou. E ele era mais gago que eu, muito mais gago que eu. E eu digo, mas esse homem é gago, como é que ele é deputado? Eu fui entrevistando, anotei, concluí a entrevista. Quando terminou, ele, muito obrigado. Eu disse, aí, gago, né? Gago com gago é um trabalho, né? Deputado, uma pergunta pessoal. Pois não. O senhor é gago? Como é que o senhor tem sucesso na sua vida política? Como é que o senhor vai fazer um comício? Como é que o senhor vai fazer as reuniões partidárias? Como é que o senhor vai fazer discurso na Câmara? Aí ele disse, e falou sério, e aí não gaguejou. Ele disse, Lessa,
Eu nunca gaguejei num discurso, nunca gaguejei num comício, nem num discurso na tribuna. Eu digo, como? Aí ele disse que é uma técnica, mas na verdade é tu raciocinar, falar. Né? Ele disse, o gago é gago porque é mais ou menos como dois gordos querendo passar na porta ao mesmo tempo. Não tem espaço para os dois, aí tranca e não passam. Então, se tu pensar em cada palavra que tu vai falar antes de falar, vem uma palavra por vez e aí tu não gagueja, passa um gordo por vez e aí tu não vai gaguejar. Eu disse, faz isso que tu vai perder a gagueira, tu vai parar de gaguejar. Eu disse, passei a fazer. Mas que na verdade, traduzindo isso é o quê? Fala pausadamente, né? Fala com calma. Porque o gordo é gordo, o gago é gago, porque é ansioso, né? E que fala tudo ao mesmo tempo e trava, né? Então, se ele falar com calma, pausadamente, falar o A, B, C com calma, ele não vai gaguejar. Então, na verdade, é isso, né? Falar pausado. E eu peguei a técnica do Nereu e venci a gagueira. Aí eu atendi um convite, em seguida, do Aderbal Machado, e fui trabalhar na TV Eldorado. E eu era um gurizinho na TV Eldorado, né? 17 anos. Eu fiz o primeiro ao vivo de Criciúma para televisão, eu fiz na TV Eldorado, que foi exatamente na morte do Dilmício Freitas. Foi a primeira transmissão ao vivo. Que ano isso? Putz, não faz pergunta difícil, rapaz. Mas foi ali tipo, acho que 81, por aí e tal. Mais ou menos isso. Início da década de 80. Foi a primeira transmissão ao vivo que eu fiz da Igreja Matriz na época, hoje Catedral, e depois do cemitério. E imagina, 17 anos guri fazendo ao vivo. E depois isso foi para Bandeirante e tal. Porque a TV Eldorado era ligada à rede Bandeirante de TV e transmitia para lá as informações. E aí fui embora da Eldorado, fui para rádio e rádio, fui embora. Tô aqui. Que legal, que bacana. Agora, eu fico imaginando a cena de dois gagos, né? Conversando, né? E hoje olhar para o Adelor, assim, escutando ele, como a gente acostuma, né? Não dá pra imaginar nunca que esse cara foi gago, né, cara? Então, assim, tu fica imaginando, pô. Não, agora, tu falando na conversa de dois gagos, dependendo se for muito enrolada. Não, é um trabalho, porque se tu for gago e vai entrevistar uma pessoa, tu te controla, tu vai gaguejar menos, né? E tal. Agora, quando tem um gago acaba irritando o outro gago, e aí o gago fica mais gago, fica mais ansioso, e é um... Aquela história de falar cantando, então não é muito bem assim. Tu tá louco, homem de Deus. Mas venci. Com certeza. Foi, digamos assim, um dos primeiros desafios que eu venci na minha vida, uma das primeiras pedras no caminho que eu tirei. E depois teve outras aí que foram vitórias conquistadas. Que legal. Vamos lá, então? Vamos embora. Vai lá, tem mais alguma coisa? Vamos lá. Assim, ó, hoje eu acho que tu te identifica melhor com a política. É isso? A minha primeira coluna, quando eu comecei a escrever para jornal, eu falava de futebol. Eu fui setorista de futebol. Já contei aqui primeiro para vocês, que era foca do comerciário, depois fui repórter, setorista, viajei com o comerciário e depois com o Criciúma para vários estados e tal, acompanhando, cobrindo para o Jornal Estado, o Jornal de Santa Catarina. E tive a minha primeira coluna, foi no Jornal Correio do Sudeste, era sobre futebol. Aí depois... Aí foi indo, e aí editoria de política, editoria daqui, foi indo, e as coisas encaminharam mais para a política, por espaço e tal, e aí migrei para a política, mergulhei e fui embora. Porque eu acho fantástico isso, porque assim, ó, acompanho o parlatório lá com o Piara, com a Maga, e eu acho que para um jornalista falar de política e ser imparcial pra mim é o supra-sumo. Porque tu não sabe. Ele tá ali falando as notícias de uma forma que ele não pode ter um lado nenhum e nem um lado outro. Que é um formador de opinião. Ele é um formador de opinião. O fundamental, tu tem que passar a informação certa, né? Correta. Tu não pode distorcer, tu não pode... Se tu puxar pra cá, se tu passar uma informação pela metade, uma informação que não seja completa, uma informação que não seja correta, tu vai passar uma vez. Quando o ouvinte identificar que... Não, mas ele disse lá o que não era. Aí tu começa a perder espaço, tu começa a perder crédito, começa a perder. Então tu tem que te cuidar para passar a informação correta. Às vezes tu passa a informação que tu não gostaria de passar, mas é fato.
O teu negócio não é falar para os teus amigos ou falar aquilo. O teu negócio é falar o que é fato, né? É tratar do que é fato. A gente diz que o nosso trabalho a gente trabalha com peixe fresco, né? É aquilo ali, é fato. Esse ganhou, aquele está na frente, aquele está melhor, a proposta é boa, a proposta não é, o projeto é fato. Né? As tuas convicções, as tuas intenções e tal, aí tu guarda para ti, entendeu? Isso. São de E é isso, íntimo. Primo, que faz a credibilidade do programa, porque assim, a gente sabe que hoje o programa da Elor Lessa, ele é ouvido por muita gente. Eu acho que é dos programas de rádio da nossa região, com certeza é o número 1. Com certeza é o número 1. E ele só é o número 1 e é ouvido por tanta gente pela credibilidade que ele passa. E para ser o número 1 tem que se manter no número 1. É aí que vai vir as perguntas para a gente ver, não só chegar, né, mas se manter no topo do sucesso. Mas antes disso, aproveitando um pouquinho, conhecendo mais a figura Adelor, a pessoa Adelor, eu gostaria que tu falasse para nós aqui como é que é os bastidores do Adelor hoje. Tipo assim, tu vai fazer o teu programa amanhã, tu já tens um preparo hoje, tu acorda um pouco mais cedo, tu te prepara antes de ir para lá. Como é que é a rotina do Adelor hoje na Som Maior? Olha, durante o dia, eu não sou só jornalista, eu sou proprietário da rádio, né? Então administro com os meus filhos hoje, a Alice e o Arthur, e eu tenho várias funções. O que eu mais gosto de fazer no dia todo todo dia é ser jornalista, fazer o programa e depois cumprir informação, entrevista, conversa e tal, checar informação e fazer contatos externos, visitar cliente, visitar parceiros, conversar, falar em nome da rádio, entendeu? É o que eu mais gosto de fazer, faço isso o dia inteiro e eu tenho que também preparar o programa de amanhã. Então o meu dia termina tarde e começa muito cedo. Então antes de vir para cá eu estava fazendo meu comentário no Ponto Final. Eu participo do Ponto Final e eu fico com a Manuela Silva, que é a minha produtora, excelente por sinal. Eu fico com a Manuela costurando o dia inteiro, tricotando o dia inteiro. Aqui, marca isso, marca aquilo, tal, teve isso, tem aquilo, vai ter aquilo e tal, marca aqui. E ela marca as entrevistas, via de regra, ela marca as entrevistas e a gente vai tricotando. Chega no final do dia, tu tem um balanço, que eu não tenho marcado, temos isso. Aí tu sai um pouco do ar, né? Deixa o celular lá da gaveta, tu sai um pouco do ar, tu vai ver televisão, ver um filme, sai daqui, vai jantar fora, vai jantar com a mulher e tal, toma um vinho, vai dar uma desanuviada. No outro dia eu acordo às 4h20 da manhã. Então acorda, tal, desce, 4h20 tu não vai esperar que a tua mulher desça contigo para fazer teu café, né? Então eu desço, eu como ovos quase todo dia, eu faço meus ovos ali e tal, e já acordo pensando no programa. Então eu acordo, eu visito, passo, né, nos blogs e sites, tudo para saber o que aconteceu que eu não tinha, que não estava no meu radar. Então pego essa informação com aquela parte de informação que eu não tinha, mais isso, mais aquilo, e completo a informação que eu tinha, ou com a informação que eu não tinha e tal, e vai. Aí vou anotando, vou preparando o programa, e aí chega a Manu no estúdio mais ou menos 6 horas, e aí a gente faz o balanço final, faz o último esqueleto do programa, com todo mundo que a gente vai falar, as informações e tal, e aí vamos pro ar às 7 horas. Então essa é a rotina do Adelor, no período da manhã. Essa é a minha rotina, começa às 4h20, aí vai embora, até 7. O programa termina de manhã, mas as notícias não param, né? Tu vai pegando e colocando no balaio durante o dia. Depois vai chegar lá no outro dia, tu vai tirar, não, isso aqui já venceu, isso aqui já tá velho, isso aqui tal, isso aqui é novo, isso aqui é fato novo. Tem as informações todas, e aí tu vai listando, vai selecionando, né? Passa no moedor de carne, né? E aí tu vai selecionando o que tu vai tratar. Porque a gente sempre procura fazer o programa sempre com informações novas, porque eu sempre me coloco sentado no ouvido do ouvinte, né? O que ele quer? Ele quer que eu passe informação velha? Não, ele troca de rádio, né? Ele quer as informações mais recentes e as mais completas. E o ouvinte quer um x-salada, ele não quer um prato só. Ele não quer só política. Ele não quer que eu fique falando só de política. Não quer que eu fique falando só de futebol. Ele quer um x-salada, ele quer um misto, né? um completo. Então, a gente fala de questões comunitárias, eu gosto muito de falar de
informações positivas do setor produtivo, uma empresa que ampliou, uma empresa que abriu, uma empresa nova, uma empresa que comprou, o outro aqui, um crescimento e tal. Gosto muito de falar disso. Gosto de falar das questões comunitárias. Por exemplo, vocês estão aqui num trecho do anel viário que, via de regra, está congestionado. Eu tenho falado muito disso, vou falar inclusive amanhã de novo, tenho falado muito disso, da necessidade de duplicar esse trecho aqui do anel viário, porque aqui está o principal núcleo industrial de Criciúma. Aqui, daqui até na outra ponta, até quase no Mampituba lá. Então, são essas questões comunitárias que afligem o cidadão no dia a dia que eu gosto de tratar. Então, isso vai fazendo um misto quente que é mais fácil de ser digerido, né? Que provavelmente é um dos segredos da audiência, porque quando o que eu faço de manhã? Entrei no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar no rádio, porque tu vai estar sabendo que tudo o que aconteceu vai passar por ali, né? E o mais importante, com credibilidade, com tanta fake news que tem nesse, né? Ali tu tem certeza que o que tá se falando a fonte é... E ali tu tem depois o Márcio Sônico na previsão do tempo, tu tem o Nassif, aí tu tem a economia com o Lucas, aí tu tem o Coronel Cabral, e aí tu tem mais isso, e aí tu tem mais aquilo e tal. Aí a gente faz repetindo, um misto quente, né? Misto quente. E tu já puxou a família pro negócio. Claro. O Arthur é jornalista, e é da área, e a Alice, minha filha mais nova, ela é publicitária. Então, eles vieram comigo pro negócio, os dois estão comigo já há bastante tempo. O Arthur faz 20 anos que ele está comigo. Ele começou comigo fazendo a produção de um programa que eu fazia no Canal 20, na TV, Canal 20. Depois ele foi comigo para o rádio, jornal e tal. E a Alice está comigo, ela é mais nova, então quando eu comecei a trabalhar, eu tive uma rádio em Tubarão, uma rádio FM, que eu coloquei a bandeira da Antena 1, e a Alice foi trabalhar comigo lá. E depois ela veio comigo para cá quando eu comprei a sua maior do Anselmo. E aí estamos juntos, ela cuida hoje da parte comercial da rádio, o Arthur cuida da parte administrativa financeira, né? E o Arthur é o gerente geral, e estamos juntos. Afinal de contas, eles têm que tocar, né? Daqui a pouco, né? Vai ter a sucessão, né? Vai ter a sucessão, né? E cada um já assumiu. A Alice hoje está no programa do Avesso, né? Isso. E o Arthur... Faz os 60 minutos. Isso. Ele fala muito de economia. Né? Ele é um cara assim, e ele fala de um jeito... Porque falar de bolsa de valores, falar de investimento, não é uma coisa... muito simples. E ele fala mais técnico. Ele transmite de uma forma que é compreensível. De uma forma compreensível, né? A gente tinha ali naquele horário um modelo de produto, né, de programa, que as pesquisas mostravam que estava meio vencido, meio surrado, meio vencido e tal. A gente vinha acompanhando, os níveis de audiência vinham baixando, e a constatação, a conclusão, né, do Instituto de Pesquisa, tal, isso aqui está vencido. Falou uma vez pra gente, falou 2 vezes, não, mas vamos ver, vencido. Na terceira, na quarta vez, bom, tá vencido, tem que trocar. E aí o que faz, o que não faz? E a Arthur apresentou esse projeto, que é um projeto único de falar de mercado financeiro, gestão de negócio no rádio. Não é comum. Imagino, não conheço outro, então eu arrisco dizer que é o primeiro, ou um dos primeiros, um dos únicos no estado, com esse perfil tão nichado assim. E aí conversamos internamente, conversamos muito, né? E colocou no ar. Quando ele colocou no ar, eu lembro de um amigo meu, empresário, que disse o seguinte: tu colocou no ar o programa do Arthur e tal. Tu não acha perigoso? Por quê? Aquele horário ali o pessoal gosta de falar de futebol, Adelor. Daí eu disse, pois é, mas todo mundo tem futebol nesse horário. Por isso fazer algo diferente. Pois é, mas perigoso, não sei. Eu disse, tu já ouviu? Ouço todo dia. Rapaz, ouço todo dia, porque é bom, porque ele fala disso, ontem ele falou daquilo e tal. Às vezes eu chego em casa para almoçar e me atraso e fico na garagem escutando o restinho e tal. Aí eu disse, então... Não, eu gosto, acho show, mas não sei e tal. Não, por quê? Porque era uma coisa nova. Quebrou um paradigma. Um paradigma, as pessoas estavam acostumadas com isso, veio e tal. E hoje é um... Pra gente que é do mundo do negócio,
Aquilo aí pra mim é fantástico, tá? Hoje nós estávamos vindo do almoço, a gente almoça junto, né? Minha esposa vai junto. A gente chegou aqui, estacionou, todo mundo desceu, a gente ficou no carro escutando. História da Americanas porque o assunto ali, hoje né? era um assunto da Americanas. Opa, tava falando ali, botou no ar. Isso. Eu não sei se era uma audiência, alguém falando do que aconteceu no caso da Americanas. Nós, é diferente, realmente é novo. Isso é novo. Um produto novo. Tudo que é novo tem o seu lugar, tem o seu espaço. Tem o seu espaço. Principalmente quando se trata de coisa que é comum. Porque assim, ó, eu sempre falo que as pessoas tinham que ter educação financeira na escola. Também acho. Eu acho que assim, ó, a gente aprende de tudo na escola. E tem uma coisa que todo mundo vai lidar com o dinheiro. Ninguém vai viver sem lidar com o dinheiro. Eu posso lidar... E tem que saber lidar com o dinheiro. Tem um amigo meu que diz, esses dias eu estava falando sobre isso, que o mundo é dividido entre aqueles que ganham dinheiro e aqueles que trabalham para alguns ganhar dinheiro. Exato. Entendeu? Que controlam ou são controlados pelo dinheiro. Porque existem várias matérias, né? Então tem matemática, tem... Alguns vão usar, outros não vão usar. Agora, dinheiro todos vão usar. Ninguém vai viver sem dinheiro. E não existe educação financeira na nossa escola. E aquele assunto ali, pra mim, é formidável, né? Não tem... Pra gente... Sim. E ganhar dinheiro, tu ganha dinheiro. Aham. Tu até ganha dinheiro. O fundamental é tu saber usar o dinheiro. Usar o dinheiro. O dinheiro, como usar um termo chulo, o dinheiro, o segredo é tu conseguir fazer com que o dinheiro seja macho, seja que ele procrie, né? Isso. Porque tu pode trabalhar pro dinheiro ou o dinheiro trabalhar pra ti, né? Tu vai ter uma escolha. Quando inverte os valores, a gente tá com um problema. Mas no mundo de hoje, grande maioria... Se tu não for... não tiver uma orientação, não for eficiente no que fazer com o dinheiro, tu vai trabalhar muito, ganhar dinheiro e torrar o dinheiro. Não torrar com bobagem, não. É aplicar mal, investir mal, é antes do tempo, e aí... Aí entra em gestão, vem crenças também em relação ao dinheiro, é uma coisa bem voltando, magnitude. Então aquele programa ali do meio-dia, além de ser um programa nichado, uma novidade e tal, tem esse aspecto de um pouco... eu seria pretensioso eu dizer que é um pouco de educação financeira, mas é o abrir os olhos, né? Abrir os olhos, isso. É explicar, é contar, né? De uma forma... Por isso que eu falei assim, ó, ele explica de uma forma que até quem não entende do negócio gosta de ouvir. Isso. E de repente começa a querer entender um pouco mais, porque a gente realmente não tem, né, a gente não tem o hábito de falar de dinheiro, de falar de investimento, de falar de bolsa de valores. Se a gente fosse falar isso há 5, 6 anos atrás, eles diziam que era um bicho de... Até porque isso é uma crença, né? A gente acha que quem investe na bolsa é quem é muito rico. Então, quando se fala em dinheiro, existe uma crença muito grande, assim, na sociedade, né? Mas eu quero aproveitar o gancho agora e fazer mais uma pergunta para o Adelor, já trazendo para o campo dos negócios, né? A gente vê a evolução do marketing digital, que ele veio, assim, de forma avassaladora. E a gente tem o rádio, que está desde lá... da época de Araranguá, lá do Caveirazinho, né? Ele vem vindo perpetuando e continuando ganhando espaço. O que tu pode trazer para nós de informação, Adelor, no campo do marketing? Aonde está inserido o rádio nesse contexto? Até onde essa ascensão de forma descontrolada do marketing digital, isso em algum momento lá atrás era uma febre, isso pode ser uma febre, temos que ter um cuidado maior com relação, porque hoje todo mundo pode ir lá falar o que quer, do que não quer, então isso é um ponto que eu acho que é bom. O outro ponto que a gente pode discordar disso é que muitas vezes tu fala sem propriedade, sem uma fonte. Então esse contexto, onde é que entra a rádio, né? Literalmente aquela rádio lá que o cara vai e fala, a gente escuta, né? E não mais daquela tela que a gente quer ver o cara. Onde é que está esse contraponto aí do marketing digital, Adelor? Olha só, o grande desafio do rádio, a grande vitória do rádio é que ele acompanhou as ferramentas novas. Ele se atualizou a cada fato novo, a cada nova fase ele foi se atualizando. Eu sou do tempo em que entrou a televisão. Quando entrou a televisão, o rádio tinha radionovela, tinha programa de auditório, o rádio e tal. Entrou a televisão, foi da sentença, morreu o rádio. Porque a televisão é o rádio com imagem.
Quando chegou a televisão colorida, então, matou. Entendeu? O rádio morreu. Aí o rádio... se reinventou. Ele é Highlander, né? O rádio se reinventou. Como se reinventou? Ou seja, ele tinha que parar de fazer aquilo que a televisão é especialista. Telenovela. Novela, porque tinha radionovela. Aí tu tem a telenovela. Olha a telenovela. Aí tu vê uma Globo fazendo novela. Tu vai fazer novela no rádio? Acabou, morre o rádio. Se o rádio continuasse fazendo novela, morreu. Porque todo mundo ia ver na TV. A novela na TV. Programa de auditório. Tu ia ver o Faustão no rádio, eu vi no rádio, ou tu ia ver na televisão, o Hulk, o Mion, tal. Então, o rádio teve que tirar esses produtos que são da novela e vai fazer os produtos de rádio. E fez o produto e o rádio avançou. Aí o mundo andou, vieram as tecnologias e chegamos nesse novo tempo das ferramentas digitais e tal. Morreu o rádio, porque agora tu não precisa mais de nada, agora as ferramentas, tu tem aqui, as ferramentas aqui, no celular e tal, morreram. Aí o rádio é um novo momento. O que o rádio fez? Se apropriou dessas tecnologias. Tu me ouve de manhã, vocês me ouvem de manhã. Eu trabalho de manhã com WhatsApp, eu trabalho com telefone, eu trabalho com computador, eu trabalho com a internet, eu trabalho com tudo isso para facilitar. Então o rádio ele foi se aperfeiçoando. Primeiro ganho do rádio para se consolidar nesse momento que nós vivemos. Primeiro, ele se amoldou aos novos tempos. Ele se apropriou dessas tecnologias para facilitar e aproximar cada vez mais do ouvinte. Né? Se aproximar, trazer o ouvinte cada vez mais para dentro. O ouvinte, participante, parceiro e tal. Então ele se modernizou. O rádio de hoje não é o mesmo rádio de 20 anos atrás. Uma mudança brusca. E além disso, o rádio que venceu, é o rádio da verdade, é o rádio que dá a informação certa. Então, hoje, no início era vai para cá, informação e tal. Aí começaram a surgir as informações reveladoras, né, de que, não, isso é fake news. Não, isso aqui não é verdade. Morreu fulano, morreu. Quantas vezes o Silvio Santos já morreu? Já morreu. Entendeu? Morreu. Onde é que as pessoas vão checar? Deixa eu ouvir aqui no rádio. Então, deixa eu ver se é fato. E aí as pessoas passaram mesmo lendo todos os grupinhos de WhatsApp e tal, mas fica aqui no rádio, porque se é fato, o rádio vai dar. Então, o rádio se consolidou pela informação verdadeira, completa e por estar moderno usando todas essas ferramentas. E aí isso é do ponto de vista de produto que apresenta. Do ponto de vista do espaço de mercado, espaço comercial e tal, o rádio tem que também se adequar aos novos tempos. As métricas, a audiência. Não, nós estamos falando aqui de tantas visualizações e tal. Mas quantos ouvintes o rádio tem? Quantas pessoas ouvem por dia? E aí você soma aqueles ouvintes de todos os dias, multiplicando aquilo por 30 dias, ou 25 dias úteis. E aí quantas visualizações que tem? Quantos ouvintes, quantos ouvidos estão ali? Que é o funil, né? E é o funil. Então o rádio foi se modernizando em todos os aspectos. E aí ele se consolidou. Para isso a gente tem retaguarda, a gente tem estudos e tal, que a gente trabalha isso e tem que trabalhar. Senão você fica no tempo, né? Exato, fica na estrada. Exatamente. A minha área aqui na Decore é a parte de marketing. E eu vejo o rádio, eu vejo que a TV foi muito mais impactada com o tráfego pago, com as mídias sociais do que o rádio. A TV foi muito mais impactada porque hoje tu faz uma campanha... Porque o celular ele é visual, né? Tu estás vendo a notícia ali e tu consegue fazer uma propaganda, atingir lugares que eu jamais... A Decore é um exemplo disso. A gente está no mundo inteiro graças à internet. Mas aquilo que o rádio faz, a internet ainda não faz. Porque o grande lance, por exemplo, tu tá falando comigo. Eu tô falando contigo, entendeu? Então, o ouvinte tá falando comigo. Então, ele tá falando comigo aqui e eu tô falando com ele. Ele tá falando comigo porque ele tá contando de um acidente que aconteceu agora aqui, eu tô dizendo aqui, tô falando com ele no ar. Ele tá falando do problema que tem na rua, de um desmoronamento que teve, a rua tá interditada, da iluminação no poste que queimou e não arrumaram, do arrombamento na escola. O cara ele tá falando comigo lá da Suécia, lá dos Estados Unidos, ele tá falando comigo lá de Genebra, e eu tô falando com ele, eu tô citando aqui, tô falando, ele tá falando comigo, eu tô respondendo para ele. Isso
Nem a internet faz, muito menos a televisão. O jornal impresso, quem mais foi impactado por esse novo tempo foi primeiro o jornal impresso, o jornal de papel, depois a televisão. E o rádio que foi impactado foi o rádio que não se modernizou. O rádio que não usou essas ferramentas, que não se colocou nesses novos tempos, entendeu? O jornal impresso por quê? Porque o jornal, a gente deu notícia de manhã cedo do acidente que aconteceu aqui, 3 feridos e tal. O jornal só vai dar essa informação amanhã de manhã. Quando eu quero pegar o jornal, eu digo, mas isso aqui eu já li. O desafio do jornal, na época eu tinha jornal ainda, o desafio do jornal, e a gente conversava, o desafio do jornal é sair do factual. É sair o jornal tem que aprofundar as informações, ele tem que sair do factual, que é morreu, matou, quebrou, caiu e tal. Porque isso o instantâneo dá, que é o rádio, são as redes sociais, são os blogs, os portais, os sites e tal. Tu tem que sair disso aqui. O jornal vai sobreviver se ele fizer matérias de fundo, matérias ampliadas. Aconteceu um acidente agora, hoje no São Simão, 3 feridos, 3 carros envolvidos, tal. Tu vai no jornal de amanhã discutir por quê? Qual é o problema? Porque tem um cruzamento? Por que não arrumaram? Quanto custa para arrumar? Qual é a saída? Quais são as soluções? Quantas vezes? Há quantos anos que isso está? É o pós, é o desdobramento disso. Entendeu? Esse era o caminho que o jornal deveria seguir. Ô, Delor, seria petulância da minha parte falar que nada petulante, bicho. A ousadia que faz as mudanças. Mas assim, será que seria petulante, então, dizer que o rádio é a voz do povo? É um porta-voz? Porque muitas vezes a pessoa ela não tem coragem de falar com um político, mas ela passa um WhatsApp pro Adelor, certo? E o Adelor vai atrás, e aí entra o mecanismo do rádio de buscar a verdade para trazer aquilo lá. E acaba sendo o rádio um grande porta-voz da comunidade, de uma região, de uma comunidade que quer algo melhor. Esse é o compromisso e o desafio do rádio de hoje. O rádio que não se colocar nessa função, porque isso é uma função, né? Isso. E até um propósito também para quem está do outro lado ali. O rádio que não se colocar nessa função, ele não sobrevive. Porque, por exemplo, o rádio, com todo respeito a todas as emissoras de rádio, eu estou falando de estilo, né? O rádio que é musical, nós tivemos num período, nós tínhamos uma parceria com a Antena 1, uma rádio musical, um estilo, um padrão, e alguns programas de informação. Mas a música, ela não fideliza. Não. Porque a música, tu ouve, mas tu não sabe se, daqui a pouco tu não sabe se tu ouviu nessa rádio, na outra rádio, ou no Spotify. Em outros tempos seria no CD. No Spotify, ou aqui, ou em outro. Então, o rádio não fideliza. Porque não é o que fideliza é a informação, o que fideliza é aquele apresentador, é aquele programa, é aquele jeito de fazer, é aquele modelo. O que fideliza é aquilo que tu te sente mais alcançado, é mais inteirado, mais dentro, né? É que tu sente partícipe do processo. Esse é que fideliza. Eu vou ouvir vou ouvir os primos amanhã, por quê? Porque eles falam a minha língua, eles falam aquilo que eu quero que fale, e pergunto, nossa, como se eu estivesse lá perguntando. Aí é que fideliza. E é interessante essa pergunta que tu fez, primo, porque como eu acompanho, a gente vê a população participar. É dando um recado do trânsito, o trânsito tá aqui, pessoal, e a gente vê a voz ela se sente presente naquele programa, né? Adelor, fala pra Kazan aí que aqui tá com falta de água aqui no bairro tal. E as pessoas ouvem porque tu faz esse papel. As pessoas pedem e tu e tu passa retorno, né? E tu cumpre esse papel. Um dia eu tava numa conversa, algumas vezes, né? Eu tava numa conversa e tal, disse, não, tua rádio é isso e tal, mas vocês é no centro, né? Eu disse, no centro Por que tu acha isso? Não, pois porque é muito aqui no centro e tal. Tu escutou o programa? Escutei. Então tu viu que a gente falou ali com o ouvinte, passou mensagem do ouvinte, do bairro Maria Céu, do Rio Maina, da Vila Floresta, da Próspera, do Nossa Senhora da Salete, do São Luís. É mesmo, né? Então como é que é do centro? Quando tu falou das mídias sociais, voltando para minha área que é do marketing, o que eu vejo de diferencial no rádio? E é o que eu discuto aqui, né? Porque às vezes pergunta, eu vou investir no rádio. Mas de repente se eu fizer um tráfego pago, eu vou ter mais retorno. Se a gente for pensar num retorno imediato, pode até ser. Agora, um perpétuo e a longo prazo, não existe igual fidelizar, rádio. Né?
a tua marca tá sendo citada no rádio todos os dias, ela vai ficar na cabeça de quem ouve. Eu sei todos os jingles que toca na rádio. E aí tu tá no carro dirigindo, daqui a pouco começa a tocar uma música, tu olha pra mulher, tá todo mundo cantando. Por que ela sabe decor? Porque ela ouve todos os dias na rádio, isso fica na cabeça. Vou te contar o caso. Quando o Guedes, Vilmar Guedes, eu vou dar nome e o santo, né? O Vilmar Guedes trabalhava na Eliane. E o Vilmar Guedes, quando saiu da Eliane, ele montou a Lianda. E o Vilmar é muito marqueteiro, ele tem esse conceito. Hoje é um presidente vitorioso do Criciúma e tal. Ele saiu da Eliane, montou a Lianda e ele, era uma loja pequena, e ele decidiu, vou investir na marca, no rádio. O Guedes fez mídia de rádio, forte. Quem é que não sabe a música da Lianda? Cuide bem onde você anda. Pisa, entendeu? Que é a música do... Pisos e azulejos. Olha o merchan. Quem não conhece? Quanto tempo que ele ficou investindo nisso? Qual é o primeiro nome que vem? Isso, pesquisa, mas o primeiro nome que vem na tua cabeça quando tu lembra numa revenda de piso. Não tem a menor dúvida. E ele investiu no rádio, que é o locutor falando rádio, é a musiquinha, é a música da Lianda, muito forte, entendeu? Esse é um exemplo claro. A Lianda não existia, não era nada. Então ele fez a Lianda, começou numa lojinha pequenininha e ele foi, cresceu. Hoje é maior referência. É exatamente isso que eu falo. Porque assim, pisos e azulejos tem que ser na Lianda. Então... Todos os jingles que tem ali a gente escuta porque a gente tá... Música do Beto Lima. E a marca, a gente começou agora na Som Maior faz... A nossa primeira investimento foi no show foi ser parceiro no show do Vitor Clay. Agora estamos junto no Jorge Aragão. Vai ser um showzaço do Jorge Aragão também. E a gente vê o quê? Qual é o nosso intuito com isso? Tá lá falando o nosso nome, tá lá. Muitos deles não vão nem saber o que é a Decore. Mas você vai, com o passar do tempo, quando eles precisarem de um produto, a Decore, esta é aquela marca. Sim. Isso é um tempo de maturação, né? Tu tem um tempo de investimento, de maturação até. Isso é o subliminar, fica na cabeça, né? Exatamente. E esse é uma função que só o rádio tem, a TV não tem. Tá? A gente fez TV também. A gente fez TV em âmbito nacional, estadual com a RBS. É claro que isso teria que ser o mais contínuo, mas a gente fez um bom período, mas a gente não tem o mesmo resultado que a gente tem com pouco tempo já na rádio. Que legal. Incrível, né? Boa isso. É incrível, né? Às vezes tu investe... Claro que tem produto. Se é um produto de massa, vai vender uma Coca-Cola, é óbvio que a televisão vai... Agora, dependendo do produto, como é nichado, como é o nosso, é muito mais vantajoso investir no rádio, galgar ali devagarinho, igual a Lianda fez, né? Que tu vai ter o retorno lá na frente. Eu sou suspeito para falar de rádio, que se vocês provocar, eu fico falando aqui a noite toda do rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio. Eu adoro rádio, escuto, estudo, penso, ouço rádio onde eu vou, eu fico escutando rádio. Se eu entro num táxi, desço em São Paulo, no aeroporto, pego o táxi ou pego o Uber, eu mexo no rádio, boto aqui, troco de música, tal, eu troco de estação, de rádio e tal, eu vou ouvindo. Adoro rádio, ouço rádio aqui, ouço rádio em Portugal, Estados Unidos, vou ouvindo rádio. Adoro rádio. E não só pela paixão, mas porque eu acredito no rádio como grande veículo de informação, formação e negócios. O rádio, quando você faz uma mídia bem feita no rádio, porque daí, por exemplo, tu tem que saber também onde tu vai te colocar, né? Então, se tu fizer uma mídia bem feita, bem programada, no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e tal, é gol. É gol. O Adelor, a gente está conversando aqui com o Adelor, o locutor, né? Aquele cara que a gente costuma escutar as vozes aí durante o dia. Mas eu quero provocar o Adelor e entrar um pouquinho agora no empreendedor. O Adelor empreendedor, porque tu tens um negócio. Tu tens um CNPJ ou alguns CNPJs. Tu tem membros da família trabalhando, então dá para se dizer que tu é um empreendedor com uma gestão familiar. Isso. E dentro da nossa região a gente tem muito disso. Então, algumas perguntas eu gostaria, até por curiosidade. Quantos colaboradores hoje tem a Som Maior? 30, 32, mais ou menos isso. Eu não imaginava que teria isso. Nem eu. De cara. Nem eu. É porque a gente considera a Rádio Som Maior e o Portal 48, certo, né? Então, a Rádio Som Maior tu imagina, só no futebol, no timaço, tu tem Rafael Niero, J. Del Fabro, tu tem Manu, Enio Bis, tu tem o Broca, tu tem o Alex Maranhão, o Niltinho Rebelo, tu tem o J. Éder, tu tem o João Nassif, entendeu? Só aqui tu já
tu tens o Pezão, tu tem as participações do João Pedro, do Plástico e tal. Então aqui tu já tem 10, 12 aqui, um timão aqui. Aí tu vai indo, né? Aí tu tem no meu programa, tem que ter o operador, tem que ter minha produtora, tem que ter eu, aí tem do Arthur, tem o outro e vai. E tu tem E dentro time. desse contexto, Adelor, vocês fazem E aí reuniões... no 48 tu tem uma redação. Galera. E tu tem uma redação, né? Que tem 2, 3 de manhã, 2, 3 à tarde, tem o plantão e tem isso. E assim, a gente não... É claro que a gente começa a entender... Deixa eu só te interromper. Por favor. Exemplo, só no meu programa tem. Que participam ali. Tá. Só no meu programa tem. Tem eu, aí tem o Enio Bis, que faz as estradas e tal. Estradas e trânsito e tal. Aí tem o Márcio Sônico, o Lucas Rocco, o Coronel Cabral, aí tem o João Nassif, aí tem o Dr. Henrique Pachter, aí tem a Manu, que faz a produção do programa. Olha aqui quantos tem. Aí tem o Piara Boschi, tem a Mag Stopassoli. E olha que legal, quando tu entra, né, nesse universo, tu começa a imaginar assim, bom, tem metas, Claro. tem metas da área comercial, Claro. tem os investimentos a serem colocados dentro da empresa. Quais são as maiores dificuldades que tu tens hoje, o empreendedor Adelor, dentro do seu negócio? O que dá para se dizer? Deixa eu voltar um pouco. Tá. Eu não estudei para isso. Eu não estudei para isso. Eu sou jornalista, entendeu? Mas eu assumi um negócio na época do Jornal da Manhã. Não preparei, eu não fui buscar isso, mas um dia eu, Davi Coimbra, meu amigo irmão jornalista que faleceu recente, eu, Davi, o Silvio e tal, e a gente fez conversa e tal, a gente ansioso e angustiado porque não tinha... Vamos consolidar um jornal forte aqui na cidade. A gente tinha aqui o Jornal da Manhã, que tinha 500 exemplares, 500 assinantes e tal. E a gente ficava angustiado com a entrada aqui dos jornais de fora e o nosso aqui não. E a gente, como é que vai fazer? Podia fazer assim, podia fazer assim. Aí a gente sentou com o João Pedro Herman, que era o dono do Jornal da Manhã, e a gente fez um arrendamento do jornal. Fechou. Não, e o João Pedro, vou acreditar em vocês, gurizada. O João Pedro é uma figura maravilhosa, né? Vou acreditar em vocês, gurizada. Não é o meu negócio. E eu não quero fechar. Porque a Zuleide é colunista e se fecha. E era o prazer da Zuleide. Vou confiar em vocês. Aí acertamos com ele um valor, um percentual e tal. Fomos tocar. Quando fomos tocar, quem é que vai fazer essa parte de gestão? Os 3 eram jornalistas. Não precisa. Aí eu trouxe aquele, aí conversei com esse e tal. Não, então, Adelor, tu vai cuidando disso, tu vai cuidando. E eu comecei, assim, a cuidar do negócio, a cuidar dessa parte administrativa. E depois eu tive que... Aí cresceu, consolidou. Aí depois a gente avançou. Aí comprei o jornal, aí fiz uma sociedade com esse, fui para cá. Eu comecei, assim, a me envolver na gestão. Primeiro por uma necessidade. Tem que ter alguém para cuidar disso. E depois... Cresceu, depois eu arrendei a Rádio Eldorado, aí fui indo, e fui me aperfeiçoando ao tempo. Mas até hoje eu não sou, minha função, eu não sou gestor, eu sou por circunstância, eu não sou gestor. O gestor hoje é o meu filho, o Arthur. Eu sou jornalista, eu sou proprietário, nós temos o nosso conselho de gestão lá e tal, eu cumpro as funções administrativas, mas eu fui gestor por ocasião. Então, por exemplo, hoje, se senta alguém na minha frente, se tu faz, aceita os desafios. Se eles surgem para ti, são as tuas grandes oportunidades. Não deixa voar, não deixa sair da tua mão, mas vai te preparar. Busca pessoas, te assessora bem, busca pessoas que saibam mais que tu, entendeu? Que saibam fazer aquilo que tu não sabe. E tenha humildade de escutar. Busca pessoas. Eu, por exemplo, fiz quando nós compramos a Som Maior a primeira vez, eu tive uma sociedade com o Beto Colombo. Nós tivemos a sociedade juntos 10 anos. E foi para mim foi um grande aprendizado. Foi uma belíssima sociedade vencedora. Porque o Beto é craque na parte de gestão, financeira e tal, e eu conheço a parte de conteúdo do produto. Então eu cuidava do conteúdo, do comercial da rádio, e o Beto cuidava da parte administrativa financeira. Não, o Beto e sua equipe, né, da Anjo. E nós, o negócio foi embora. Então é fundamental na gestão tu estudar.
Não precisa estudar e ir para o banco escolar, mas estudar os assuntos, te interessar, aprender, ter humildade e dizer, puta, eu não sei como é que faz isso aqui, como é que faz? Busca alguém que saiba fazer, entendeu? E sempre te assessorar de pessoas que saibam mais que tu, né? Para conseguir fazer bom negócio. Não é fácil fazer gestão de um negócio se você não tem histórico disso, se você não foi preparado para isso. Mesmo preparado já não é fácil. Não é fácil fazer gestão de um negócio. Não é simples, é complicado, mas é possível. É verdade. Tem uma coisa que tu falou ali que é pessoas. Cerque-se de pessoas comprometidas com o teu mesmo propósito e que saibam mais do que tu. É isso mesmo. E que busquem conhecimento. Hoje o conhecimento está muito mais fácil do que era, principalmente na minha época. Eu me formei em administração, mas na minha época não existia a internet do jeito que está hoje. É isso mesmo. Hoje tu entra, eu quero saber como é que faz isso. Tu vai na internet, a internet te diz, pode não te dar aquela profundidade toda, mas ela já te dá o básico. E tu tem vários instrumentos, tu quer aprender, tem o Sebrae aí que ensina, tem cursos, tem planos, tem projetos, tem ideias, vai na Unesc, tem alternativas, tem pós, tem mestrado, tem isso, tem aquilo, tem curso de especialização, entendeu? Ou contrata uma boa assessoria, né? Bons técnicos, bons assessores, parceiros. Mas tem que saber fazer gestão. Porque aquilo que eu disse antes, aquilo que a gente falou antes, porque daqui a pouco tu tem um excelente negócio na tua mão, tu gera receita e não administra corretamente, vai embora. O teu ganho e a tua grande oportunidade. E é muito fácil isso acontecer. Muito fácil. Perfeito. Como é trabalhar com os filhos? Agora falando do lado pai, como é trabalhar com os filhos? Bom, eu gosto, né? Mas assim, tu tem que ter com eles uma combinação muito forte, porque lá na empresa vocês não podem ser pai e filhos, vocês têm que ser companheiros de trabalho. Primeiro, em relação aos outros, os outros não podem se sentir diferenciados, com um tratamento diferenciado, os outros todos da empresa tem que estar tudo mais, e também tu não pode passar a mão, né? Passar a mão, tem que ter um tratamento. Lá vocês são companheiros de trabalho, né? Se tiver que elogiar, elogia, se tiver que criticar, critica, se tiver que cobrar, cobra, e tem que cobrar igual cobra dos outros, elogiar igual elogia os outros, e nada mais, entendeu? Tem que ser essa relação. O grande lance de pais e filhos é que tem uma relação de cumplicidade que é inevitável, né? Tem uma relação de confiança que é inevitável, tem os laços, né, que são fortes e inevitáveis. E mesmo que os funcionários sejam os melhores e fiéis e leais, eles, né, não são filhos. Mas você tem que estar preparado para promover um funcionário e não promover o teu filho, se for o caso. Sim. Então, o grande lance é tu ter essa combinação fora, né? Vai. Olha, lá tem que chegar no horário, tem que cumprir a missão, tem que cumprir meta, tem que ter desafio, tem que ter o mesmo tratamento que os outros têm. Porque senão tu dá emprego pro teu filho, mas compromete o teu ambiente. Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar com os meus filhos. A gente tem uma relação. E o trabalho continua em casa? Não pode, né? Não pode. Não deve. A gente evita. Eu sou meio desorganizado, não tenho limites, né, nisso, e a gente combinou isso antes. De vez em quando a gente está em casa vendo filme, vendo televisão, ou almoçando, ou jantando, e eu tento puxar, e eu disse, não, aqui não. E eles vão dizer, não, aqui não. Eles falam? Não. Isso lá, amanhã. Ou quando eles puxam, eu digo, não, vocês vão querer conversar isso aqui agora. Não, vamos terminar esse vinho aí e tal. Porque tu não pode fazer... Isso às vezes é muito comum acontecer isso, mas não é recomendável na necessidade, na exceção e tal, tudo bem, mas não é legal tu fazer da tua casa uma extensão do teu trabalho e vice-versa, não é legal. Tu tem que fazer trabalho, casa, para manter o ambiente de casa, que tem que ser diferente, e para manter o ambiente de trabalho, porque o ambiente de trabalho não pode ser o ambiente da tua casa, que é mais relaxado, não pode. Lá tu tem que ter uma certa organização, né? Eu preciso aprender isso. Não consegue. Não. A minha esposa, que é a proprietária aqui, ela saiu da porta, ela desliga 100%. Eu não sei como é que ela consegue fazer. Tem que fazer.
parece que ela não tem nada pra fazer. Não, aqui é a nossa casa, aqui nós vamos... Tem que fazer. E eu, cara, eu tenho essa dificuldade, eu tô em casa sábado, domingo, eu tô pensando no emprego, eu tô pensando no que a gente vai fazer segunda-feira, eu tô pensando no que eu tenho que buscar. Não, pensar eu também penso. Eu tenho Mas tudo. fico Às vezes eu saio lá no meu canto, escrevo algumas coisas e tal, e volto pra rotina. Mas o que tu não pode é... Porque daqui a pouco... Por exemplo, eu tenho 2 filhos que trabalham comigo. E se daqui a pouco a gente na mesa tá conversando e começa a conversar do trabalho, a conversa vai engrenar e daqui a pouco nós vamos trabalhar 24 horas por dia, todo dia. Entendeu? Era por isso a minha pergunta. Tem mais gente na casa que não são envolvidos com o negócio, né? Daí fica um assunto meio chato também, né? Tem que mudar um pouco o assunto, né? Tu tem que ter ambiente de casa, ambiente de casa. E ambiente de trabalho, ambiente de trabalho. Perfeito. Os dois não podem se misturar, tem que preservar os dois, porque é fundamental para ti trabalhar bem e seguir no teu trabalho, que tu tenha um bom ambiente de casa, um bom clima de casa, filho, mulher e todo mundo, tal, ambiente de casa, familiar. E ter um bom ambiente, tem que ter, mas tem que ser separados. Se misturar... Dá problema. Adelor, eu sei que provavelmente tu já estás com plano. Eu fiz a mesma pergunta aqui pro Aldo na semana retrasada. Eu acho que vai chegando um ponto de maturidade que a gente sabe a hora de tu recolher um pouco, né? De se afastar um pouco do negócio e olhar ele assim de um outro prisma, um outro ângulo. Esse ponto, esse caminho, já está próximo do Adelor? O que o Adelor tem para nos falar sobre isso? Eu não penso nisso. Não pensa? Eu nunca pensei nisso. De vez em quando me perguntam, Adelor, onde é que tu para? Não paro. Eu não penso nisso. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, entendeu? Mas o que eu fiz é isso. Eu não gosto, não é o meu perfil. Gestor, mesa, né, cuidar da parte financeira, tal. Então isso o meu filho faz, o Arthur. Né? Antes eu tinha outra, o Arthur faz, ok? E o que eu faço é o que eu gosto. Eu faço o meu programa, eu sou jornalista, eu tenho meu blog, tenho isso, tenho aquele, pai e tal. E eu faço esse relacionamento externo da empresa, visitando clientes, visitando negócios, visitando isso, vou para cima, para baixo e tal. Trabalho o dia inteiro. Para isso, eu nunca fiz projeto de parar. Eu vou parar daqui 10 anos. Não, eu vou parar daqui 5 anos. Não, eu vou parar daqui... Nunca projetei isso. Vai chegar um momento que eu vou... Porque eu acho que isso só vai acontecer a partir do momento que isso não tiver mais prazer de ser feito. Quando isso for um karma, quando isso começar a ser... Não... Aí eu acho que a gente começa a pensar em parar, mas... Quando tu acordar... Eu acordo muito cedo, 4h20 da manhã. Quando eu acordar e pensar, eu tenho que ir lá de novo... Aí eu vou pensar em parar. Não, vou fazer isso aqui mais 4 anos e deu pra mim. Mas quando tu te levanta alegre, faceiro e arteiro e tal, por que eu vou parar? Se eu parar, eu vou ficar chateado. Vai ser pior, né? Eu vou ficar estressado, vai ser pior, vou incomodar em casa, minha mulher vai me mandar pra rua, entendeu? Então, não tenho esse plano, por quê? Porque eu gosto muito do que faço, é a minha vida, entendeu? É a minha energia, né? E eu adoro isso. E eu espero que não pare tão cedo. Como que vai ser as nossas manhãs? Pois é. Adelor, deixa eu fazer uma curiosidade agora, assim, né? Tu já teve que fazer ou dar uma notícia muito desagradável e que tu chegou a ficar assim abalado emocionalmente antes, perante ou depois dessa notícia? Tens algum caso assim para nos dizer? Eu tenho, por exemplo, coisas desagradáveis assim que foram difíceis. São 2 notícias de falecimento de amigos, irmãos meus. Primeiro o João Sônigo, né? Amigo, irmão meu, uma pessoa que o nosso estúdio, o nome é Estúdio João Sônigo, em homenagem ao Jota, meu amigo e irmão. E outra mais recente, o Davi Coimbra, que foram notícias que eu nunca gostaria de ter dado, né? Porque é difícil, né? São coisas assim. E meu irmão, né, que eu perdi. Então são notícias que são difíceis de dar, né? Eu não gostaria nunca de dar, mas a gente tem que cumprir a missão. E outras notícias desagradáveis também, né? Notícias que... Cara, eu tenho 40 anos disso. Então eu já dei muita notícia boa e muita notícia ruim, né? Muita notícia ruim, muita notícia que eu não gostaria de ter dado, mas eu cumpro a missão, né? Notícias que eu não gostaria de ter dado, de vários, né? De futebol, disso, daquilo, de economia, disso, daquilo e tal, que eu não gostaria de ter dado, mas aquilo que eu disse, tu tem que... O que tem que pesar é o fato, não é a tua tendência, a tua opinião, ou o teu desejo, o teu gosto, né? É o fato é que pesa, e tu tem que dar a notícia
venceu a eleição, o primo venceu a eleição. Tu tem que dar a informação com a empolgação que o vencedor merece, seja ele quem for. E isso tu faz muito bem, porque a gente não consegue identificar. Tem que fazer. Tu tem que fazer porque quem está te ouvindo e está vencedor, ele quer vibrar. Ele quer a notícia com empolgação. E quem perdeu sabe que perdeu. Sujeito a isso também. Está sujeito, ele sabe que perdeu, ele está preparado para isso. Então tu tem que estar nessa sintonia. Tu não pode ficar... porque o cara que tu não queria ganhou, o senhor agora ganhou. Não, tu não pode. Tu tem que tratar os dois da mesma forma. Então, eu já dei muita notícia que eu não gostaria de ter dado. Mas tenho certeza que a maioria delas, ou quase todas, quem me ouviu não percebeu. Com certeza. E Adelor, assim, tu já deve ter entrevistado muita gente. Tem algum caso, assim, de alguma situação estranha que aconteceu com um convidado... Ou coisas do gênero, assim? Eu entrevistei muita gente. Eu digo para você, são 40 anos, né? E 35... Esse programa que eu faço de manhã tem 30 e tantos anos, né? No ar, direto. Então, muitas coisas aconteceram. Eu gosto sempre de citar uma do Brizola. Leonel de Moura Brizola, na verdade, então... O Brizola, quando foi candidato a presidente primeira vez, segunda vez, o Brizola uma vez teve aqui, e era um sábado de manhã, eu não tenho programa sábado de manhã, e eu era diretor, eu era redatário da Rádio Eldorado, meu programa era de segunda a sexta, como é até hoje, e o Brizola esteve por aqui. Ele foi num compromisso em Forquilinha, passou Criciúma, e ele disse pro Vanderlei Ricken, foi quem recebeu, o Lessa, eu quero encontrar o Lessa, porque eu entrevistava ele muito no rádio, ele sempre me atendia, e aí ele gostava de falar, e eu atendia, ligava para o apartamento dele no Rio, era um dos poucos que tinha o telefone do apartamento do Rio, não do gabinete dele, não do palácio do governo, né? Ele era governador do Rio, tinha do apartamento dele, atendia, a neta às vezes atendia e tal, eu ligava, ele falava tal, e aí eles trouxeram, o Vanderlei me ligou e disse, vai para a rádio. Não, eu estarei lá em 10 minutos. Chamei o operador e colocamos um programa no ar. Não tinha que derrubamos a programação. Derrubamos a programação e abrimos o espaço para um programa especial ali. E a gente ficou, era para o Brizola ficar 15 minutos só para... E ficou um programa de 2 horas e foi ele falando e tal. Até que chegou num momento que o ouvinte me disse, pergunta para ele se é verdade que ele, quando deu o golpe de 64, se ele fugiu do Brasil vestido de freira. Porque era uma conversa que tinha aqui. E aí, eu disse, governador, pergunta do ouvinte. É verdade, senhor, que o senhor se vestiu e passou por aqui? Aí ele, a verdade? Não. De freira não, mas eu passei por aqui. Passei de carro, foram momentos difíceis e tal, e eu passei de carro por aqui, de jipe, meio escondido, de noite, porque pai e tal, não, porque ele foi para o Uruguai, né? E tal, mas eu passei por aqui, nas encostas e tal, papai e tal, e aí foi contando, e aí a gente falou daquele período de exílio, e disso, e daquilo e tal, e a conversa rodou. Chegou o momento que ele chamou o ordenança dele e continuou aqui a entrevista, o ordenança foi lá e voltou, aí aí perguntamos daqui, do avião que ele fez, e isso, e como é que ele morou no Uruguai, como é que foi, como é que não foi e tal, e depois ele foi para cá, foi para Paris e tal, e aí a pouco o ordenança chegou com a mala dele, e ele foi falando, abriu a mala, tá, e puxou um cachecol vermelho, né, um lenço vermelho, daquele de patrão. De gaúcho, né? De patrão, gaúcho e tal. E ele puxou e disse, Lessa, esse lenço, aqui, me arrepiou aqui. Esse lenço me acompanhou. Esse lenço, eu estava usando quando eu passei por aqui, quando eu fui embora. Porque eles queriam me matar, eles queriam me pegar e tal. Esse lenço me acompanhou. E esse lenço, para onde eu vou, ele está comigo na minha mala. Tanto é que estava aqui e tal, não. Eu vou te dar de presente. Que massa. Vou te dar de presente. Eu digo, não. E todo mundo, ele me deu o lenço. Tem até hoje. Não. Isso inclusive tem esses dias ainda me passaram de novo. Tem uma TV, um portal, uma TV do PDT, que tem lá essa entrevista. Tem lá, no PDT Nacional, não é daqui, do PDT Nacional, tem essa entrevista, e tem esse momento que ele me entrega, te entregar meu lenço,
me acompanhou a vida toda, mas você... Tchum, tá aqui o lenço, entregou. Isso é uma... É marcante. Marcante. Muito, né? Muito. Pena que é vermelho, né? Poderia ser azul, né? Podia ser azul. Quase que eu disse, vamos pintar isso aqui de azul, comandante. Dá um guache lá. Porque, assim, ó, desde o começo já é marcante. Ele querer falar com o Adelor, né? Ele, ó, eu quero falar com o Adelor. E no outro dia, quando uma outra, em 2000, a eleição presidencial foi 2022, ano passado, né? Uhum. Então, em 2018, na outra, quando o Bolsonaro foi candidato a primeira vez, eu fui a Brasília. Eu queria, como dessa vez, eu sempre quero todos os candidatos a presidente. Aí fui uma vez a Brasília para ouvir o Bolsonaro. Fui lá no gabinete do Bolsonaro, ouvi o Bolsonaro. E aí gravei com ele lá e eles gravaram também. Eu gravei a entrevista e eles, da assessoria do Bolsonaro, gravaram em vídeo. E aí teve uma pergunta que eu fiz para ele que rodou nos sites dele pelo muito tempo, inclusive no programa de televisão da campanha, daquela campanha rodou, que era uma pergunta que eu fazia. A pergunta que o povo quer saber: o que tu vai perguntar pro Lula, na época o Lula não estava preso ainda, o que tu vai perguntar pro Lula se vocês estiverem no debate, frente a frente, olho no olho? Aí ele: não adianta perguntar, o Lula não sabe de nada, nunca sabe de nada, nunca viu nada. Esse trecho eles usaram muito. Naquela mesma viagem, eu fui para entrevistar o Bolsonaro lá na Câmara, era deputado federal. Lá eu fiquei sabendo que o Geraldo Alckmin, que seria também candidato a presidente, estava lá, estava na Câmara dos Deputados. Eu tenho que entrevistar esse homem. Aí falei com a Giovana de Sá, que foi a Giovana, inclusive, que me botou a falar com o Bolsonaro. A Giovana em Brasília tem muito trânsito lá e tal, não é do mesmo partido, mas ela falou com o Bolsonaro, vem aqui, traz aqui e tal. E eu disse: ô Giovana, preciso entrevistar o Alckmin, ele vai estar lá em tal lugar, no mesmo partido, ele vai lá. Aí ela disse: vem pra cá, gruda em mim. E eu vou pra cá, e ela foi aqui, fui pra cá, fui pro plenário, eu fui junto, fui pra cá e tal. Ela disse: vem atrás que ele vai estar reunido com deputados na sala da presidência da Câmara. Eu disse: vou junto. E eu fui, né? Tava de terno. Fatiota. Se não me perguntar, eu não digo, eu vou, né? Eu vou, se a porta tá aberta. Eu vou, né? Eu vou, eu fui, vum. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, me acharam de certo deputado. E aí fui indo. Eu lá tava o Alckmin, aí tava na reunião. E eu cheguei lá, sentei e disse: esse homem não me escapa. Tá aqui, se eu cheguei aqui, pega no pescoço, né? Não largo. E tô aqui, tal, pai. Ela foi lá no pescoço dele. Aí ele fez assim, ganhei. Nossa, fechou. Aí terminou a reunião, um montão de assessores em cima dele, e ela foi nele e disse: governador, o jornalista lá da minha cidade, que eu falei com o senhor, ele tá aqui. Aí ele: não, então tá bom, deixa eu só ir no banheiro aqui. Tá bom? Ele foi no banheiro, eu fiquei na porta. Quando ele abriu, eu entrevistei o Alckmin no banheiro. No banheiro. E aí a entrevista era uma entrevista ele imaginava que era uma entrevista de 10 minutos, eu fiz uma entrevista de meia hora, eu fui indo. E aí a descarga tava ligada aí. Não, e os assessores vinham na porta. Já. Foi. Entrevistei. No banheiro. Que legal, cara. No banheiro, legal, né? No banheiro da presidência da Câmara. Bem coisa de jornalista. Que vai atrás do fato, né? Outra vez eu vou contar mais uma para vocês. Essa discussão da duplicação da BR-101, que duplicaram lá de lá, não duplicaram lá de cá, e vai, movimento e briga e tal, e a gente fez, na época, o microfone, a gente fez manifestações e tal. Eu lembro que a gente fez uma manifestação no centro de Criciúma, com 200 e tantas cruzes, que era o número de pessoas que tinham morrido na BR-101, e a gente fez com tantas cruzes e tal, fez uma manifestações, trouxe índios, isso e aquilo e tal. Aí, o presidente da Câmara, acho que era o Toninho da Embralite, e aí o Toninho fez um abaixo-assinado e fez isso, e juntou todo mundo, vamos para Brasília. Aí fizeram uma audiência lá em Brasília com o ministro dos Transportes e o chefe do DENIT. E aí fomos para Brasília. Aí o ministro iria receber, antes da audiência pública, lá antes da reunião lá aberta para todo mundo, ele recebeu os deputados. Eu fui, né? Eu não disse que era deputado, eu não menti. Se me pergunta, eu digo quem eu respondo. Mas não perguntou. Eu fui. Entrei junto com os deputados. Entrou: bom dia. Eu fui.
ninguém da assessoria perguntou, tem jornalista aqui, o senhor é jornalista, o senhor é deputado? Não perguntou, eu também não disse, né? Fui indo. Chegou lá, a assessoria, uma mesa enorme, uma mesa extensa, enorme e tal, todo mundo sentou, e eu, sentei, né? Não me perguntaram nada, sentei. O ministro sentou aqui sentou um deputado, e eu sentei aqui. E fiquei ali o tempo todo. Aí o Leodegar Tiskoski era deputado e me disse, Adelor, e se eles perguntar? Não, eu não vou mentir. Se eles não perguntar, eu estou aqui. Se eles perguntar, eu digo. E se eles disserem, não, essa reunião é só para deputado, aí eu digo, eu não sou deputado, também, eu saio. Agora, se não me perguntar, isso não falei nada, eu estou aqui. Tu é ligeiro, então, deixa comigo, tô aqui. Aí eu me disse, só não vai me dedurar de graça, né? Uhum. Não, tudo bem. E tava lá o Bueira, o Leodegar daqui do Sul, e o Edinho Bess, tava lá. E eles não perguntaram nada. Aí o ministro foi falando, contou isso, contou aquilo, vai fazer assim, vai fazer assado, olha lá, a gente vai dizer isso, vai dizer aquilo, papapá, combinou tudo o que ia na reunião, né? E eu quietinho aqui, né? A fonte saindo ali já. Tudo ali, eu quietinho aqui, na cara do ministro aqui. Aí terminou a reunião, quando saímos e tal, aí veio a assessora dele, mas o senhor é jornalista? Sou? Mas aqui era só para deputado? Não me disseram. Não me disseram que era só para deputado. E não me perguntaram se eu era jornalista. O senhor não fala isso para ninguém? Não, eu não vou falar, eu sou jornalista. Aí eu saí dali, botei pro ar. Deu uma revoltosa depois, porque isso, na verdade, e aí depois, conversando lá, eu disse, olha, isso é um problema de segurança. E se eu não fosse jornalista, se fosse um cara com um 38 na mão, uma faca, uma pedra, entendeu? Uhum. Assim como eu era jornalista, estava lá para pegar as informações, eu podia estar lá para outra coisa. Eu sentei na cara do homem aqui. Muito sério, né? Sentado aqui Só faltou ele fazer uma pergunta, né, Delo? Aí fechou o caixa, né? Sentei, peguei todas as informações que ele não passou lá depois, na reunião aberta, mas que eu peguei daí em primeira mão. E sentei. Fui na cara do homem. Que legal, né? Cara, acho que com uma garrafa de vinho aqui, Adelor, nós ia longe hoje. Nós tinha papo aqui para 4 horas de podcast. Mas o nosso diretor já levantou o sinal lá que o nosso tempo já deu. Adelor, mas muito... Já acabou? Já. Acabou. Gostei da caneca aqui, ó. Gostou? Legal. Que é os primos. Que nós realmente somos primos, né? Ah, é? Maravilha, nós parabéns pra somos vocês. Primos. Nós queremos primeiro te agradecer, né? Imagina, eu que agradeço para vocês, foi um prazer estar aqui, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar, né? E parece que faz 5 minutos nós estamos aqui conversando. Eu estou sempre à disposição, parabéns para vocês, sucesso. E sucesso pela empresa, pelo negócio. Obrigado. Show de bola. Fiquei impressionado com o que vi. Com certeza a gente teria bastante tempo aqui, né? Mas a gente, infelizmente, nosso tempo de podcast é de 1 hora. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. E vocês aí, né? Tem mais alguém para se inspirar aqui com uma história fantástica. Agora a gente já tá finalizando, mas antes eu vou deixar aquele pedidinho para vocês, mais uma vez. Se inscreva no canal, ative as notificações para que a gente possa estar sempre trazendo aqui material de qualidade para vocês. Tá certo, pessoal? Esse foi mais um Primos Podcast. Toca aí, primo. Show de bola, gente. Abraço para vocês. Muito obrigado. Parabéns. Show de bola. Muito legal, Adelor. Muito legal.